Todos. Boa noite. Inicia-se nesse momento a 7ª sessão ordinária do primeiro ano da 18ª legislatura. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos vereadores. Chamada. Antônio Heraldo da Silva. Presente. Charleston de Oliveira Leite. Presente. Elizabeth de Oliveira Silva, presente. Gabriel Ferreira Gobi. Presente. Ivanir Pedro Santini. Presente. Luciano Pereira Batista. Presente. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida. Presente. Marcelo Riso. Presente. Ricardo Alexandre Baldissera. Presente. Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues. Presente. Claudete de Oliveira. Presente. Nó presidente, com todos os vereadores presentes, podemos dar início à 7ª sessão ordinária. Não faremos a execução do hino nacional brasileiro e do hino municipal por problemas técnicos. Declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Passando à ata de ordem geral, número 2324/2021. Foi encaminhada a todos os vereadores para conhecimento e, portanto, coloco a ata em discussão. Não havendo manifestação, está em votação. Os favoráveis permaneçam em silêncio e os contrários que se manifestem. Aprovada a ata 2324/2021. Apresento ofício de número 202/2021 do Gabinete da Prefeitura Municipal. Encaminho o projeto de lei 10/2021. Solicito a primeira secretária para que faça a mensagem do projeto. A leitura da mensagem do projeto. Mensagem do projeto de lei número 010, de 28 de abril de 2021. Excelentíssima senhora presidente, sirvo-me do presente para, com elevada honra, encaminhar o projeto de lei número 010, de 28 de abril de 2021, o qual submeto à consideração de Vossa Excelência e demais pares do Legislativo Municipal. O anexo projeto. Pode continuar, nobre vereadora. Pois não, só um momento, nobre presidente. O anexo projeto de lei trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta e dita as diretrizes para a elaboração do orçamento para o exercício de 2022. O projeto atende ao artigo 39, inciso 1º da ADCT, da Constituição do Estado de São Paulo, e foi elaborado de acordo com a Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e demais legislação vigente, e será totalmente compatível com o Plano Plurianual, o PPA, para o período de 2022 a 2025. Procuramos, no objeto de lei, adequar as diretrizes de acordo com as necessidades e prioridades de nosso município, esclarecendo que foram observadas todas as instruções e normas que tratam de sua estrutura e elaboração. Esclarecemos que, para efeito de cálculo dos valores constantes, foram utilizados os valores de inflação do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, bem como as projeções atuais e expectativas do governo federal em relação à economia nacional. Este executivo fica à disposição da senhora presidente e de todos os senhores vereadores para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários, enviando na oportunidade meus protestos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, professora Maria da Graça Zucchi Moraes, prefeita municipal. A sua excelência, a senhora Claudete de Oliveira, digníssima presidente da Câmara Municipal de Itirapina, São Paulo. O projeto segue para as comissões competentes para análise e posterior parecer. Tem que ser requerimento. Requerimento de número 003/2021, de iniciativa do vereador Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida, PSL. Assunto: requer informação da prefeita municipal sobre a administração pública. Solicito à primeira secretária para que faça a leitura do requerimento. A excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Itirapina, São Paulo, digníssima senhora Claudete de Oliveira, requerimento número 03, de 4 de maio de 2021. Considerando que o artigo 67 do Regimento Interno, em relação ao capítulo 5 dos requerimentos, estabelece que serão decididos pelo plenário por maioria absoluta, escritos os requerimentos que solicitem. Inciso 8º. Informações ao prefeito, à prefeita sobre assunto determinado relativo à administração municipal. Requeremos, na forma regimental, ouvido o douto plenário através da mesa diretora desta Casa de Leis, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita, professora Maria da Graça Zucchi de Moraes, solicitando que se digne em fornecer dentro do prazo legal informações sobre o kit merenda, como: 1. Qual o valor gasto em cada kit merenda em 2021 e quantos foram distribuídos? Qual o cálculo usado para chegar no valor do kit merenda? Quantos alunos tem na rede pública municipal? Quantos dias letivos terá o ano de 2021? E qual o cálculo usado para chegar no valor do kit merenda? Câmara Municipal de Itirapina, 4 de maio de 2021. Luciano Rodrigo Fernandes de Almeida, vereador do PSL. O requerimento está em discussão, com preferência a seu autor. Essa palavra, presidente. Com a palavra do vereador. Oi. Vou aguardar a resposta do executivo para, assim, depois me manifestar do assunto. Mais alguma coisa, vereador? Vereador Luciano Juruna. Mais alguém que queira fazer uso da discussão em relação ao requerimento? Não havendo mais quem queira usar a palavra, o requerimento está em votação. Solicito aos favoráveis que permaneçam em silêncio e os contrários que se manifestem.
Não havendo votos contrários, manifestando-se todos favoráveis, segue os trâmites regimental. Indicação de número 0011/2021, de iniciativa da vereadora Claudete de Oliveira, PSDB. Indica o retorno da cobrança da portaria do BROA por meios eletrônicos modernizados e construção de banheiros no Balneário Santo Antônio. BROA solicita ao segundo secretário para que faça a leitura da indicação. Indicação número 11, de 5 de maio de 2021. Indica retorno da cobrança da portaria do BROA por meios eletrônicos modernizados, construção de banheiros no Balneário Santo Antônio. Vereadora Claudete de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Tirapina, Estado de São Paulo pelo PSDB, no uso das atribuições legais, indico, e cumpridas as formalidades regimentais, e depois de ouvido o douto plenário desta Casa de Leis, que seja oficiado à excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Maria da Graça Zucchi Moraes, para que verifique junto aos órgãos e autoridades competentes que estude a possibilidade de retomar o sistema de cobrança da portaria com sistema de agendamento em meios eletrônicos modernizados e construções de banheiro. Justificativa. Considerando que esta vereadora observou que algumas ações podem ser tomadas no Balneário Santo Antônio BROA, usando recursos próprios do Tesouro sem dispor de altos gastos, e assim mostrar o interesse para que novos recursos de cunho federal e ou estadual sejam enviados a título de conservação, melhorias, qualidade de vida, saneamento básico e outros que sejam pertinentes ao município, devido àquele local ser um bairro com diferencial em potencial de turístico. Considerando que, por meios legais, conseguir recursos para atender várias demandas do Balneário Santo Antônio, sem utilizar os recursos de outras pastas, e assim, junto aos secretários de esferas federais e estaduais, angariar recursos advindo de convênios e, consequentemente, cuidar do ambiente e ainda identificar público que não respeita as regras locais. Desta forma, evita a degradação do meio ambiente e da segurança e a sustentabilidade das pessoas que vivem nele. Considerando algumas necessidades se faz evidente a ser atendida e se faz necessário a serem atendidas pela administração pública municipal, haja visto que os moradores, associações e funcionários e até visitantes reivindicam através de seus representantes a implantação de novos serviços a bem do meio ambiente e da comunidade. Considerando que a portaria pode ter seu sistema de cobrança por meio de veículos ou até por pessoas pedestres, conforme é feito em outros locais de área de lazer e que são frequentemente visitados por pessoas das quais não pertencem à localidade ou cidade. Considerando que os agendamentos devem ser realizados através da página na internet, esse sistema virtual é a forma de moralizar e garantir recursos destinados a atender a segurança dos visitantes, proteger o ambiente, moradores e comerciantes através da moralização da arrecadação. É preciso identificar o público que não respeita o ambiente e os moradores, vandalizando o Balneário Santo Antônio, bairro este de Tirapina que tem os direitos constituídos enquanto a população. Moradores e proprietários, vale salientar que as taxas de arrecadação de forma IPTU e outros são as mesmas para os demais bairros de Tirapina. Portanto, se faz necessário ser atendido com as devidas melhorias. Considerando a necessidade de, pelo menos, a construção de, no mínimo, 3 banheiros com as devidas fossas sépticas, a limpeza e a conservação desses sanitários públicos sejam feitos através da Prefeitura. Como não existe ainda a possibilidade de se fazer banheiros com as devidas redes de esgotos para o sistema de tratamento, por se tratar de uma obra de valor elevado, não cabendo junto ao orçamento, este pequeno investimento de banheiros já estaria atendendo uma pequena demanda de visitantes. Considerando a volta à normalidade à vida dos comerciantes locais e também garantindo a forma de seus sustentos, dando respeito ao ambiente, segurança aos moradores e o direito da sobrevivência.
sendo possível atender tal demanda através do controle dos agendamentos antecipados na portaria. Pelos motivos expostos, solicito aos nobres vereadores que acatem, apoiem e aprovem esta indicação. Câmara Municipal de Tirapina, 5 de maio de 2021, vereadora Claudete de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. A indicação está em discussão, com preferência ao seu autor. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos da presente sessão e peço a palavra. Com a palavra, presidente, senhora Claudete de Oliveira. Sendo breve que a justificativa por si só já traz todas as informações necessárias, somente a título de esclarecimento, o porquê das indicações. São situações que já vêm sendo discutidas com os moradores, com associações, enfim, com quem tem interesse nas normalidades do Balneário Santo Antônio e o respeito a tudo que se tem lá, a qualidade de vida dentro do bairro. E, para isso, tem que atender o ambiente e atender as pessoas que também são visitantes, uma vez que nós temos ele já como um bairro de situação turística, né? Então, do jeito que está, não pode deixar. E se não agilizarmos algumas situações, ou uma troca de ideia, né? Sentar para fazer uma troca de ideia em relação às indicações aqui, ora feitas, e até mais agariar mais informações de outras pessoas, nós vamos patinar, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e nada vai sair do papel e das reuniões. Então, indicações servem para isso. Elas servem de alerta, que pode seguir um caminho, não que seja aquele o caminho totalmente que deve ser seguido, mas pelo menos ela serve para orientar o que é necessário fazer e tomar algumas decisões e medidas na questão de melhorar a condição daquilo que se almeja e que se planeja, porque se não houver planejamento, não antecipar planejamento, você não mostrar interesse da sua parte, você não arruma a casa, então não tem como você buscar recurso em lugar nenhum, né? Então, os recursos próprios nossos, nós já temos alguma quantidade aí que dá para a gente estar fazendo, não estamos tão miseráveis assim, né? Dá para fazer alguma melhoria, e o próprio BROA, ele se mantém, né? O BROA, se ele for bem arrumado, na situação com seriedade, como se pretende fazer, ele, por si próprio, se mantém. Então, era essa a fundamentação da indicação desta vereadora que vos fala. Solicito à nobre presidente que reassuma os trabalhos da presente sessão. A indicação continua em discussão. Peço a palavra, nobre presidente. Opa, com a palavra, a vereadora Elizabeth de Oliveira Silva. Boa noite, nobre presidente, nobres pares desta casa e público que nos acompanha pela rádio, pelo Instagram, pelo Facebook, que essa Câmara está evoluindo para levar a melhor informação e a verdade do que ocorre dentro desta casa para os nossos telespectadores e munícipes que são os mais interessados. Vereadora, sua indicação é extremamente importante e pertinente, mas, assim, me deixa muito feliz, porque faz parte do plano de governo da nossa prefeita. Com certeza. E a semana passada, a nossa prefeita fez uma reunião com os moradores do BROA, inclusive eu participei, e onde foi exatamente discutido essas importâncias. Sumiu a voz da Beth. A Beth está sem voz. Bom, cortaram o meu áudio, mas já voltou. Voltou. Aproveitando Continua. Que nós estamos nessa final de pandemia, né, que nós ainda estamos enfrentando, é o momento da gente se organizar e traçar metas, fazer planejamento. Gente, a nossa prefeita está super comprometida desde a campanha e ela ouviu moradores do BROA, que inclusive uma parte representa a associação, e vai ser feito. Nós estamos num projeto até do banheiro feito em container. A prefeita falou em alugar, eu já corri atrás, já estou com o projeto pronto para fixar mesmo, para que a prefeitura compre e coloque, porque daqui 4 anos muda-se o prefeito, porque ninguém está vereador e ninguém
Ninguém é vereador e ninguém é prefeito. Nós estamos vereadores e a nossa prefeita está prefeita. Daqui 4 anos, aluga, faz um projeto bacana, entra outro prefeito, tira tudo. Então, eu sou contra alugar. Já estamos com valor, orçamento, cotação, para que compre os banheiros container, e num valor que é super acessível. Já vou estar entregando essa semana o projeto na mão da nossa prefeita. E a questão do controle da portaria também, a nossa funcionária, a dona Júlia, juntamente com o Cris, que é nosso assessor de secretaria, e as demais pessoas interessadas que representam a população do Broa, já falou de planejamento, de estratégia, do que dá para ser feito. Então, nosso Broa só vai ganhar, e a população também. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. A indicação continua em discussão. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Riso. Pezão. Primeiramente, boa noite a todos aí, né? Dizer o seguinte, que a indicação da nova presidente é muito interessante. A respeito da cobrança, sempre houve na minha mente aqui duas situações. Se o valor cobrado é baixo, é bom para os comerciantes. Se é alto, é bom para o meio ambiente. Então, vai ter que chegar no meio termo aí, mas eu acho que tem que haver uma cobrança sim, porque tem que haver um controle ali no Broa, senão vira terra de ninguém. Em relação aos banheiros, né, a vereadora Beth já falou que já estão se adiantando a isso, também é um ponto que há necessidade. Se há cobrança, também há de dar estrutura também. Então, se vai cobrar, tem que ter estrutura. E a prioridade aí no momento são os banheiros. Então, já estão correndo atrás, então também já é um ponto interessante. Mas eu queria só destacar esses pontos aí e que sou favorável à indicação da nova vereadora, senhor presidente. Muito obrigado. A indicação continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Baldisseri. Uma boa noite a todos, nobre presidente, amigos vereadores e a todas as pessoas que nos acompanham aí pela internet. De fato, é uma indicação muito importante da vereadora, uma indicação, um assunto muito polêmico, porque os moradores querem a cobrança, os comerciantes não e os turistas também não. Então, como disse o nosso amigo Marcelo Riso Pezão, tem que haver aí um bom senso, um valor que seja cobrado, que fique bom para ambas as partes, né? Só que eu acredito que antes de começar a cobrança, já tem que se ter uma estrutura pronta, pelo menos os banheiros, né? Por quê? Porque sempre foi falado, prioridade são os banheiros. E, posteriormente, segurança, posteriormente, salva-vidas. Mas, enfim, eu também sou a favor da cobrança, mas um valor justo, um valor que fique bom para ambas as pessoas, né? Porque, como eu disse, o morador, ele quer a cobrança para evitar que o turista vá ao Broa. Essa é a verdade. Os comerciantes precisam dos turistas. E o Broa, independente de cobrança ou não, é um lugar turístico. Então, é um assunto muito importante. É um assunto polêmico. Mas quem mora no Broa tem que entender que lá não é um condomínio fechado. E os turistas também têm que entender que o Broa é um ponto turístico que precisa ser conservado. Só que, independente de qualquer coisa, antes da cobrança, é de extrema importância, pelo menos, os sanitários, os banheiros públicos. Então, no momento é só, senhor presidente, e eu sou a favor, sim, da sua indicação. Continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a indicação está em votação. Solicito aos favoráveis que permaneçam em silêncio e os contrários que se manifestem.
Aprovado por todos, segue os trâmites regimentais. Indicação de número 012/2021, da iniciativa da vereadora Claudete de Oliveira, PSDB. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da indicação. Indicação número 012, de 5 de maio de 2021. Indica a possibilidade da retirada de veículos de porte grande na orla da praia para área específica. Abertura das 2 portarias desativadas no balneário Santo Antônio. Vereadora Claudete de Oliveira, presidente da Câmara do município de Itirapina, Estado de São Paulo, pelo PSDB, no uso das atribuições legais, indico, e cumpridas as formalidades regimentais, e depois de ouvido o douto plenário desta Casa de Leis, que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Maria da Graça Zucchi Moraes, para que verifique junto aos órgãos competentes que estude a possibilidade de uma área de domínio da prefeitura no balneário Santo Antônio e que assim promova a retirada imediata de veículos de grande porte da orla da praia e a abertura das 2 portarias desativadas para atender às necessidades dos moradores e proprietários. Justificativa: considerando como de porte grande os veículos acima de 8 passageiros, em caso de agendamento, estes veículos não ficariam servindo de acomodações em cima dos calçadões, embaixo das árvores, ou servindo de abrigo para permanência de grupo de pessoas na orla da praia em dias seguidos. Esta área de estacionamento poderá ainda cobrar o espaço ocupado, onde de pronto poderia a prefeitura fazer a colocação de banheiros químicos e até mesmo futuramente transformar esta área cercada para melhor acomodações e segurança dos condutores. Utilizar desta arrecadação cobrada para melhorias e conservação deste local de estacionamento. Considerando que temos 2 portarias totalmente desativadas, compreendidas nos 2 sentidos norte e sul, e estas portarias podem servir de acesso aos moradores, devendo contar com sistema de controle e ou câmeras de segurança, de forma que a prefeitura a entender e controlar o acesso. Considerando que atenderia às necessidades dos moradores e proprietários e torna-se algo funcional em horário de pico, desafogando as saídas e entradas dos proprietários residentes, evitando o transtorno de ter que passar pelo pedágio e também para o maior controle dos devidos pagamentos tarifários do pedágio. Considerando que é comum os veículos se evadirem do local, até passando por cima de canteiros e até mesmo criando grandes atritos, chegando ao ponto do funcionário abandonar a cabine. Assim sendo, o município perde a arrecadação, além do transtorno instalado. Esta indicação se faz necessária e ainda solicita brevidade, aproveitando o período de fechamento da portaria, devido ao estado de pandemia, como também a baixa temporada e a escassez de chuva. Pelos motivos expostos, solicito aos nobres vereadores que acatem, apoiem e aprovem esta indicação. Câmara Municipal de Itirapina, 5 de maio de 2021. Claudete de Oliveira, presidente da Câmara Municipal e vereadora. A indicação está em discussão, com preferência a seu autor. Solicito para que o vice-presidente assuma os trabalhos da presente sessão e peço a palavra. Com a palavra, a senhora presidente Claudete de Oliveira. Bem, como disse bem os meninos aí anterior, tem que achar, é aquilo que eu disse mesmo, tem que achar uma saída, né? Para organizar para ambos os lados. Só que o BROA, ele vem abandonado de longa data, e até então as cobranças eram mais medidas de exploração, valores altíssimos, né? E quando as pessoas pagavam para entrar lá, achavam que poderiam vandalizar da forma que quisesse, tudo aquilo que a gente já sabe, falta de salva-vida, falta de segurança, e os comerciantes, na verdade, é um período que eles têm para ganhar em alguma coisa, agariar em alguma coisa, então suporta, de qualquer forma, a população numerosa lá dentro, até mesmo destruindo o que é patrimônio deles, que eles construíram. Então, eu acho que... Um de um lado ou do outro, mas antes de chegar no...
Eu acho que a cobrança da portaria se faz necessário, numa medida cabível, que nada explorador, né? Porque é um ponto turístico e tem pessoas que sobrevivem do turismo lá dentro, que nós sabemos, mas eu acho que é uma forma de moralizar. E ainda, de preferência, né, usar de toda a tecnologia para que as pessoas não se aglomerem ali naquela entrada com pagamento, que dá toda aquela confusão. Então, se você abrir um sistema de uma página de internet, onde você possa fazer os agendamentos, quando a pessoa chegar ali, ele apresenta o cupom de pagamento, então ele vai entrar e é um controle para quem estiver lá dentro, né? Saber quem está lá dentro, se saiu, se não saiu, quem fez vandalismo, porque quem vem visitar um local desse, se ele deixar documento, placa de veículo, endereço dele, ele vai pensar 2 vezes, né? Antes de fazer qualquer arruaça, porque você vai localizar ele muito facilmente. Então, esse seria o controle da portaria, e para evitar, né, a sumida dos cofres, conforme é costumeiro. Volta e meia some um cofre de lá. E também esse transporte desse dinheiro de lá para cá e daqui para lá, né? São coisas que não se usam mais diante da tecnologia que tem. Então, é uma responsabilidade com coisa pública, como bem disse a vereadora que fez a defesa também da primeira indicação, né, que houve a reunião, inclusive já tinha protocolado nesta casa aqui, eu não fui comunicada dessa reunião, até acredito que pelo número de pessoas ou por não ser parte interessada. Então, a gente vê assim uma situação bem diferente, né? Então, quando fizer reuniões em Tirapina, não convoca ninguém do BROA, não convida ninguém do BROA, porque não é parte interessada em Tirapina. Nós temos que lembrar que nós estamos num único município, e ele pertence à fiscalização dos olhos de qualquer vereador aqui dentro, porque é esse o nosso papel, é achar a melhor solução, indicar, requerer, fiscalizar, né? E ajudar a discutir e ajudar a planejar, porque senão não há necessidade de nós aqui. Então, podemos entregar a cadeira e devolver esse duodécimo aos cofres públicos, que rende mais. Então, eu já havia protocolado a documentação aqui, discutimos isso anteriormente, inclusive em época de campanha, foi muito discutido isso com os moradores, né? E, de repente, existe uma reunião no anfiteatro e só as partes interessadas. Quem são as partes interessadas? Qualquer munícipe é interessado que o BROA seja cuidado, que o BROA vá para frente, que seja, de fato, o nosso ponto de turismo, que tenha uma fonte de arrecadação, que, tirando as partes que pertencem ao município, como educação, saúde e algumas outras taxas, as demais podem ser investidas nele, ele se mantém. O que tem no BROA, na verdade, é um abandono, falta de vontade, contrariedade e pessoas discutindo, cada um seu individual. Então, se não olhar para o ambiente, se não olhar para as pessoas que estão lá, e se não fazer uma forma diferente de atender o Balneário Santo Antônio, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, nessa discussão e nada vai mudar. O BROA tem condições de oferecer sua segurança, de oferecer a sua arrecadação, de oferecer a sua qualidade e se manter. O BROA tem essa condição, nós sabemos disso. Assim como o bar, tão logo também terá, porque nós já temos uma fonte ali em Ubá também, um turismo ali já frequentando em Ubá, e nós temos que pensar nele também, porque são de Itirapina, apesar de serem bairros, eles têm um potencial diferenciado, que é o turismo, que é o que se alavanca hoje, né? Dinheiro para o município. Só que se nós não mostrarmos nenhum planejamento, nenhuma estrutura, nenhum projeto, nenhum nada, nenhuma indicação, nenhuma ideia, não tivermos mente aberta para isso, isso não vai acontecer. Porque se a gente, como eu repito de novo, se a gente não arrumar a casa, ninguém tem interesse de nos visitar. Ao contrário, vem vandalizar. A gente vê isso por um terreno baldio, que não tem nenhuma construção. O que as pessoas fazem? Jogam o lixo dentro, porque não tem quem olha, não tem quem cuida. E assim é o Balneário Santo Antônio. E a gente sabe que a prefeita que entrou fez todo um levantamento, fez um trabalho, andou junto com cada um de nós, né? Os vereadores também que estão aí também fizeram o seu trabalho, andaram também e viram as necessidades, que era preciso investimento no BROA e mudar aquela qualidade, mudar a forma de atender o Balneário Santo Antônio, atender ele com esse diferencial, porque ninguém de nós, nos outros bairros, temos uma portaria para entrar nas nossas casas, e nenhum pedágio, que nós nem pagamos, porque as placas são de Tirapina, né? Somos isentos porque já recolhemos IPVA no município, né? Então, se indica de onde tirar.
Então, existe essa necessidade de voltar esse olhar, já que lá é um ponto de turismo, já que lá tem pessoas que sobrevivem dessa força do turismo, nós precisamos dar condições até para eles que estão lá dentro. Porque não adianta nada o cara arrecadar 20 mil reais e 2 horas da manhã ele dá de cara com uma tropa de vagabundo dentro da casa, quebrando ele de pau e levando os 20 contos que ele tinha. E mais alguma coisa, que a gente sabe que é isso que acontece. Então, se não tiver os olhos voltados para a segurança, para a melhoria, para a qualidade, para o investimento, essa natureza não vai mudar. E precisa mudar. Nós precisamos começar a investir em pessoas e no ambiente, que é o que ficou muito paralisado até hoje. Então, esses são o motivo dessas simples indicações. É exatamente para abrir discussão, para abrir mente e para abrir meta e para fazer planejamentos. Era o que eu tinha a dizer. Solicito à nobre presidente que reassuma os trabalhos da presente sessão. A indicação continua em discussão. É a sua palavra, nobre presidente. Com a palavra, pode falar, vereador. Com a palavra, a vereadora Elizabeth Oliveira Silva. Boa noite a todos novamente. E vamos lá, né? Falar de broa, que delícia. De fato, né, a vereadora comentou mais uma vez sobre o broa, e eu só tenho que reafirmar que está dentro do plano de governo e planejamento da nossa prefeita. Em hipótese alguma, ela excluiu alguém, ela convidou moradores, né? Eu fiquei até surpresa com o convite, mas eu sou moradora do broa, e ela falou que essa discussão vai ser levada a todos os vereadores, porque, de fato, todos nós temos obrigações com a cidade inteira, né? Eu quero aproveitar, falando dessa indicação, que também é pertinente, mas tem uma portaria que nem existe mais, que já foi destruída, né? Que, no caso, para reativar, teria que construir outra, porque não existe mais, que é a portaria quando vem sentido de sair do broa e vem sentido de Tirapina, não existe mais, já foi depedrada, destruída, enfim. Falta de respeito com o dinheiro público e com o nosso dinheiro. E me permita usar o nome de vocês, nobres vereadores Marcelo Riso e Ricardo Alexandre Baldissera, que se manifestou pedindo a palavra na primeira indicação, e muito bem falou. Tem pessoas que acham que o broa é condomínio fechado e quer que coloquem regras que, assim, são até inconstitucionais quando se trata de um bairro. A diferença é que o broa é um bairro turístico, nós temos a represa de 6 quilômetros e nós temos obrigação de preservar o meio ambiente. Então, para que ele seja utilizado com sustentabilidade e até elevando o excelente trabalho do Cristiano, meu irmão, broa 4 Estações, Deus te abençoe, Cris, que está fazendo um trabalho excelente, mostrando para o que veio, fazendo a diferença, sim, junto com a equipe que está sob a sua liderança. Porque a gente conversa muito, não existe chefe, existe líder, existe quem trata o próximo com respeito, com carinho, e quem reconhece o trabalho deles, é onde a gente consegue agregar pessoas. E, de fato, até essa questão, nobre presidente, nobres vereadores, de estudar a possibilidade de um estacionamento, de cobrar, para que não fique fazendo churrasco no tronco das árvores. Todas essas questões foram levadas à prefeita, e não pela vereadora Beth, e nem pelo procurador doutor Fernando, que estava na reunião, mas pelo Contur, pela nossa Secretaria de Turismo, que às vezes nem é falado, mas trabalha. Está atuante, nós estamos acompanhando, sim, as sugestões, os projetos, inclusive tem uma membra do Contur que está nos acompanhando e falou da necessidade de ouvir os funcionários que trabalham no pedágio, porque muitas das vezes eles sofrem ameaça, sofrem maus tratos mesmo, de pessoas passar, xingar e levar a cancela. Então, só nós que moramos lá e que estamos lá no dia a dia, sabemos sim a falta de planejamento que nunca houve, o descaso com o morador, com o turista, com o comerciante,
comerciante, porque o comerciante depende do turista, mas precisa de um turista que vai, aprecia o local, aproveita assim, porque eu também nado na represa, adoro, só que junte o seu lixo, descarte no lugar correto, não faça churrasco nos troncos das árvores. Então, é um trabalho árduo, um trabalho necessário, um trabalho que exige planejamento. E precisa de nós, 11 vereadores junto com a nossa prefeita. Porque quando a gente discute a cidade, eu não discuto o que eu quero, eu não discuto o que vai fazer o nome da vereadora Beth aparecer, não. Que diminua nós todos e que seja elevado a necessidade da nossa população. Então, nós iremos trabalhar, sim, junto com a nossa prefeita, todos, a bem do nosso balneário, e de Ubá, e de Graúna, e de Itaqueri da Serra, e de toda a nossa cidade. Muito obrigada a todos, Deus abençoe. A indicação continua em discussão. Essa palavra, presidente. Vereador Ivanir Santini, com a palavra. Pois não, vereador? Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores. Boa noite. Assisto pela internet. Primeiro, concordo, parabéns pelas duas indicações, também acho muito importante. É um ponto turístico da cidade, né? E se a finalidade é o turismo, como bem disse, né? Me permito usar o nome, tanto o vereador Marcelo quanto o vereador Ricardo, sobre a questão do valor. Salvo engano, na gestão passada, parece que era cobrado, acho que 800 ou R$1.000 por ônibus. Eu acho, na minha opinião particular, que é um valor muito alto, entendeu? Porque o que acaba acontecendo? Acaba inviabilizando, por exemplo, agências de turismo que pretendem montar uma excursão de outras cidades para Itirapina, com esse custo aí, acaba ficando inviável, entendeu? Sobre a questão do local apropriado, eu concordo, sim, que tenha que ter um local apropriado para que esses veículos ficassem acomodados. E também com uma estrutura bacana, entendeu? Um banheiro certinho, para esses profissionais que trabalham com esses veículos de turismo, que eles possam ter um banheiro para usar, ter se possível, até uma área, até um local de descanso, entendeu? Então, também acho muito válido. E nessa questão do valor, vale entender que acaba ficando, vamos só por questão de exemplo, você pega aí um ônibus, entendeu? O normal do ônibus de turismo são 46 lugares. Se cobrado R$1.000, como era cobrado antes, dividir por 46, dá mais R$20 por turista. Eu, sinceramente, eu acho muito caro, principalmente pela estrutura que o BRO oferece hoje. Entendeu? É muito importante que antes que comece a cobrança, que realmente faça a estrutura. Faça a estrutura para que realmente o turista venha e ele goste do local e ele volte. Entendeu? Se a finalidade é o turismo, acredito que deve ser assim. Por hora é só. Muito obrigado pela atenção. A indicação continua em discussão. Essa palavra, não, presidente. Quem pediu a palavra para mim? Vereador Marcelo Riso? Com a palavra, vereador Marcelo Riso. Boa noite novamente aí. Primeiramente, precisa ver qual tipo de turista nós vamos querer, né? Se for aquele turista que a vereadora Beth citou agora, que faz churrasco no pé das árvores, esse turista não interessa a nós, não. Estamos dispensando. Então, esse tipo de porcaria nós não queremos na nossa cidade, não. Outra situação, em relação aos pedágios, as portarias que estão nas laterais aí do BRO, como já foi citado, né, que eu passo lá várias vezes e está destruída realmente. Então, para não haver esse tipo de gasto, eu dou uma outra sugestão. Nós estávamos conversando aqui, o vereador Charles e o vereador Juruna, o Luciano Juruna, é só mudar
a posição dos pedágios. Para quem vem de São Carlos, já cobra na entrada, e para quem vem no sentido de Tirapina, Rio Claro ali, já cobra ali também. É assim. Não sei, eu acho que foi totalmente mal posicionado. Na minha opinião, está mal posicionado o pedágio, porque atravanca tudo na hora de sair. Eu acho assim, que o pedágio é a conservação da estrada. Então tem que pagar. Quem não é do município de Tirapina tem que pagar sim. E vamos supor, vocês vão falar assim, mas tem morador que é do Brou ali, que está em São Carlos, mas tem casa no Brou. Aí é outra situação, entendeu? Aí entra com cadastro, alguma coisa da prefeitura, faz esse levantamento aí, tem que estar em dia também com as contas aí, com o IPTU, tudo pago bonitinho, tem que estar com as contas em ordem também, para requerer alguma coisa. Daí requerer. Às vezes ele pode ser morador de São Carlos, mas tem residência aqui no Broa. Aí fala, vai ficar pagando toda vez que vem para cá? Não. Vai ter um cadastro, vai estar bonitinho, está com as contas em dia. Então, beleza. Só fazer esse levantamento aí, faz um cadastro que ele não vai pagar o pedágio. Mas quem é de fora tem que pagar sim. Porque o pedágio é para conservação da estrada, não para outra finalidade. Em relação a esse tipo de cobrança, como já foi falado anteriormente, né, o valor a ser estipulado vai depender do tipo de turismo que nós queremos na nossa cidade. Se for esse bando de gente que vem aí, suja tudo, deixa tudo aquela porcaria, tudo no broa lá, poluindo tudo, acabando com o meio ambiente, então aí você cobra R$5 de cada um aí e já era. Aí você põe esse bando de gente aí e vira essa bagunça, essa baderna que nós já vimos várias vezes. Tá? Agora, como já foi falado antes, a estrutura, antes de cobrar, tem que existir. Agora, para ser pensado junto com o contorno, o tipo de turismo que nós queremos no nosso município, no Broa, em outras localidades. E garanto que não é esse tipo que nós queremos aqui, não. Esse tipo de gente, a gente quer distância. Muito obrigado. A indicação continua em discussão. Não havendo mais... Solicito ao vice-presidente para que assuma os trabalhos da presente sessão e peço a palavra novamente. Com a palavra, nobre presidente Claudete de Oliveira. É só uma questão de... É bem rapidinho aqui, que a gente não pode nem estar muito esticando demais, né? Mas é uma questão de explicação. Quando eu disse da exclusão de alguns vereadores, eu não dei uma opinião. Eu assumi que é fato. Quando eu disse da exclusão, porque essa reunião nasceu num período muito curto. E aí eu já havia protocolado esses requerimentos, esses ofícios na casa, essas indicações. No dia seguinte de manhã, ou à tarde, não sei, ocorreu a reunião. Então, se tivessem informado, pelo menos, não é necessário fazer o convite. Eu não sou pessoa que gosta muito de convite. Mas se tivessem avisado anteriormente, talvez vocês tivessem levado, quem foi até lá tivesse levado algumas das informações e poderia até resultar na melhora da indicação. Ela até ter vindo melhor. Mas o interessante é que protocolou na quarta-feira e na quinta ocorreu a reunião. É isso que eu disse. E quando eu falo que eu não fui convidada, ou que eu não participei, ou que eu não sabia, eu não estou pedindo para que faça defesa de prefeito. Eu estou exatamente dando os fatos do que foi que aconteceu. Então, a minha opinião em relação a isso não vai mudar. Foi isso que houve e ponto final. Era o que eu tinha a dizer. Ok. Solicito a nobre presidente que reassuma os trabalhos da presente sessão. Como eu abri mais uma vez, a indicação continua em discussão. Não havendo quem queira fazer uso mais da palavra, solicito... Está em votação, a indicação está em votação. Solicito aos favoráveis que permaneçam em silêncio e os contrários que se manifestem. Aprovada por todos os presentes, segue os trâmites regimentais. Solicito ao vice-presidente para que assuma a sessão e peço a palavra. Com a palavra, senhora nobre presidente Claudete de Oliveira. Senhor vice-presidente e presidente nesse momento, eu faço uso da palavra
solicitando um requerimento verbal. Sim. Para que seja, após a conclusão, o requerimento seja incluído na pauta, pois faltou tempo para a leitura do mesmo. Ok. Prossiga, nobre presidente, nobre vereadora Claudete de Oliveira. Posso fazer a leitura? Me permite a Pois palavra? não. Com a palavra. Então tá. É um requerimento verbal. Eu fiz aqui um pequenino rascunho, porque não deu muito tempo. Sim. Fazer ele aquilo que eu sempre disse. Tem umas situações que vêm na urgência. Esse requerimento é devido ter as informações se houve a implantação ou cumprimento de uma lei municipal de número 2.752, de 29 de outubro de 2015. Essa lei se encontra em vigente e se ela tem o seu respectivo conselho formado, se ela está implantada em vigência da forma da qual ela se encontra votada no município. Então, eu gostaria de fazer esse requerimento, que considero que eu acredito que não tenha sido formado esse conselho. Esta lei que nós temos no município, ela diz respeito ao tombamento dos patrimônios públicos do município de Tirapina. Então, ela dispõe sobre o patrimônio histórico e cultural do município. E ela é de 2015. Então, eu precisava saber, porque nós temos algumas situações aí que, em breve, nós estaremos todos juntos defendendo, e essa lei aqui, ela veio a calhar, mas precisa saber se ela já está de forma integrada, em vigência e com sua funcionabilidade total, igual ela foi votada, aprovada, sancionada e traz no seu corpo. Então, esse requerimento é em relação a isso. Eu gostaria que, vamos fazer em forma de ofício, né? Eu gostaria de colocar, que o senhor presidente colocasse para os vereadores a possibilidade de se aprovar esse requerimento. Certo. O requerimento verbal da nobre presidente está em discussão. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, o requerimento segue em votação. Solicito aos favoráveis que permaneçam em silêncio e os contrários que se manifestem. Aprovado por todos, o requerimento segue os trâmites regimentais. Ok? Solicito à nobre presidente que reassuma os trabalhos da presente sessão. Nesse momento, apresento o balancete das despesas, transferências financeiras do Poder Legislativo referente ao mês de abril do ano em exercício 2021. O uso da palavra livre está suspenso, como todos já sabem, né? A gente estamos aí com essas complicações. Considerando que estamos com o uso da palavra livre e a explicação pessoal nessas mesmas condições. Por outro lado, hoje eu gostaria de não estar abrindo aquele espaço, mas gostaria de consultar os senhores vereadores a possibilidade de não abrir aquele espaço devido aos problemas técnicos que nós estamos enfrentando no momento da sessão. Vocês concordam que esse momento de alguma situação que a gente queira fazer, que nós abrimos nas sessões online anterior, substituindo a explicação pessoal e o uso da palavra livre, hoje ele não seja efetuado desta forma e vamos para o encerramento da sessão? Os problemas técnicos que estamos. Presidente. Pois não? Podinho aqui, ó. Oi. Eu tinha alguns assuntos, né, até para falar aqui, inclusive é um assunto muito sério, que eu já alertei a semana passada, né, que é das estradas rurais, e ia comentar novamente hoje, mas pelo motivo que a nova presidente expôs aí, nós entendemos, então eu vou deixar para a próxima sessão.
Vereador Luciano Juruna. Tudo bem pelo senhor? Vereador Marcelo Riso, tudo bem pelo senhor? É tranquilo, Claudete, né? Na verdade, também. Vereador Charleston, tudo bem pelo senhor? O Pezão não concluiu ainda, Claudete. Oi? Não, pode ir. É porque Sem está problema. replicando, Também está tem algumas coisas para considerar, mas sem problema. Nós estamos vendo aí que está cortando muito, está tendo um excesso Está travando muito. na internet, aí, então sem problema. Vereador Charleston? Não, tudo bem, Claudete. Vereador Gobinho, vice-presidente dessa casa? Ok, Claudete, nada a declarar, ok. Vereadora Elizabeth Oliveira Silva, primeira Tem alguns secretária? assuntos para falar, vereadora, mas já que está com problema, amanhã a gente faz um vídeo, não tem problema não, tranquilo. Ok. Vereador Ivanir Santini? Tudo bem, tranquilo. Vereador Luciano Batista? Tudo bem, Claudete? Tranquilo aqui. Vereador Antônio Heraldo da Silva? De boa, Claudete. Tranquilo. Tudo bem? São esses problemas que vocês mesmos estão vendo Faltou aí. o Rodrigo. Faltou Vereador, segundo secretário, Rodrigo? Tranquilo, nobre presidente. Não haverá suspensão da sessão por 15 minutos. Chamar os senhores vereadores. Não se faz. Cadê? Não se faz necessário. Informa aos senhores vereadores que não consta projeto na ordem do dia. Explicação pessoal está suspensa. Encerra-se a sessão com a graça de Deus. A presente sessão ordinária e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de maio de 2021, às 19 horas. Vamos com Deus e saúde a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Boa noite.